Mas referência hoje, depois que você teve verdadeiramente a confirmação do seu chamado hoje, na sua referência, quem é referência hoje para você? Sim, só pegando, antes de eu falar da referência, Isso. pegando um gancho dentro do que você falou, na verdade, isso é um mal, eu posso dizer, da igreja de Cristo no Brasil, sabe? E aí, por conta dessa situação, dessa questão, por exemplo, a denominação de onde eu vim, né? Eu estou na Nazareno, estou indo para 5 anos, e assim, a Igreja do Nazareno é uma igreja que tem uma organização extraordinária. Verdade. Né? Assim, eu nunca participei de uma outra denominação, a não ser a anterior a Nazareno, mas eu, visualizando a igreja como uma denominação, cara, a igreja é formidável, é extraordinária. E é assim, você só não aprende se você não quiser. Se você não quiser. Não quiser. Porque você tem base, você tem estrutura, a igreja tem uma história, sabe? A igreja vem de um movimento, histórico, sabe? Tem raiz profunda. Exatamente. Então, assim, tem uma base, né, por trás de tudo. Então, assim, quando você olha para uma denominação dessa, uma organização, cara, a nossa igreja é pautada dentro de um manual, e esse manual, ele gira de forma global. Ou seja, todas as igrejas do Nazareno, onde quer que exista uma igreja do Nazareno, ela precisa se pautar dentro desse manual. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. A igreja está em mais de 164 países hoje. Né? Então, somos mais de 2,5 milhões de nazarenos ao redor do mundo. Eita, então, assim, crescendo, expandindo. Então, assim, é uma igreja, sabe, que tem uma base muito sólida, né? Então, quando uma igreja não tem uma base tão sólida, né, e aí talvez acredito eu que seja o caso da minha antiga denominação, não vou externar aqui por questão de ética, né? Sim, sim. Mas você vê que não tem essa organização. E aí acontece exatamente isso, né? Tem um racha no ministério. A pessoa sai da igreja ferida, leva meia dúzia que tem uma afinidade, abre uma outra igreja, né? E aí começa a gerar igrejas feridas, sabe? E aí, quando você começa a olhar esse cenário, você vê que são várias igrejas, vários lugares, vários movimentos, várias coisas. Não, e, assim, não é nem igreja, são portinhas, sim, né? Sim. São portinhas para se denominar pastor. Exato. Aquela questão do antropocentrismo que está intrínseca, que assim, não quer se submeter a uma autoridade, não quer se submeter a uma liderança, e não, eu sou líder, eu sou pastor e tal, e vai gerando um ciclo, né? Então, isso é uma coisa que, assim, nós precisamos rever enquanto igreja, né? E eu não estou falando agora como denominação, mas como uma igreja de Cristo, sabe? Nós precisamos rever esses conceitos. Voltando à questão de referência, assim, eu acho que é muito legal quando a gente começa a buscar, né, algumas referências, né? A própria Bíblia mesmo é cheia de referências. A gente deu algumas referências, inclusive, no domingo, né? Enquanto o pastor Antônio Carlos ministrava. E a gente, é bom a gente ter algumas referências para se ter uma base, né? Por exemplo, na questão do louvor. Eu também sou ministro de louvor, já liderei louvor, inclusive na nossa igreja, mas eu já fui líder de louvor de outras denominações, né? E assim, eu tinha algumas referências, por exemplo, David Keelan, sabe? Oxi. É um cara que, ele começou a trazer uma adoração para o Brasil diferenciada, sabe? Depois, eu sou um pouco mais novo, né? Mas depois, Fernandinho, Lagoinha, sabe? Veio trazendo uma adoração totalmente diferente de tudo aquilo que estava acontecendo na época. Tinha um que também estava muito com o David Keelan, tentando lembrar o nome Antônio dele. Cirilo. Antônio Cirilo. Cirilo. Cara extraordinário. Eu tive lá na Lagoinha, numa administração dele lá, nossa, aquele homem é cheio de unção. Muito, não é pouca não. Exato. Então, assim, são algumas referências, né? Dentro da pregação, na verdade, eu tenho algumas referências por conta de algumas pessoas que eu comecei a caminhar, né? Por exemplo, eu comecei a estudar com um pastor amigo, né? Ele é muito meu amigo até hoje, pastor Isaías, e ele é presbiteriano, né? E assim, a galera da presbiteriana é uma galera que, sabe, estuda. Né? Gosta de estudar, gosta de, sabe, vasculhar mesmo ali, se aprofundar mesmo nas coisas e tal. E existia um grupo de estudo na época, né? Eu acessei o pastor Isaías por intermédio de um outro amigo também, que foi o Carlos Amorim.
um grande amigo também, e existia um núcleo de estudo que se reunia todo sábado. E o nome desse núcleo era Bereanos, né? E aí eu fui inserido nesse grupo, comecei a estudar com eles. E assim, a minha mente abriu, sabe? É muito bom, né? E assim, é um fato. Quando você começa a, de fato, comer uma comida mais sólida, sabe? Você não consegue mais comer qualquer coisa. No começo foi um perigo para mim, porque eu comecei a ficar um tanto crítico, sabe? Eu comecei a ficar um tanto crítico e comecei a ficar um tanto cético, né? Então, assim, mas graças a Deus eu voltei ao equilíbrio. Hoje eu sou bastante equilibrado nas coisas, tenho uma mente, sabe, bem aberta para debates e, sabe, tentar ver um outro ponto de vista e tal, coisa que antes para mim não era tão acessível assim, né? Acho que a maturidade também vai chegando com o tempo, né? E a gente vai amadurecendo na caminhada. Mas eu tenho algumas referências e algumas delas são de outras linhas de pensamento, talvez. Mas, assim, eu busco dissecar aquilo que é importante para mim, né? E aí a gente vai fazendo um balanceamento. Por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, Hernandes Dias Lopes. Hernandes. Cara, o cara é fenomenal, o cara é fantástico, sabe? Ele bebe de águas que, assim, são de revelações muito profundas, sabe? Augusto Nicodemos, sabe? É um cara também extraordinário. Então, assim, eu tenho algumas referências, sabe? Bíblicas e teológicas, eu posso dizer assim. Eu tenho me apaixonado muito agora também por Luciano Subirá. Pô, o cara da nossa sem comentário. Luciano Subirá, o John Bevere. Bevere. Bevere ou Bevire? Bevire. Bevire. Luiz Hermínio. Cara, são os caras assim que, sabe, estão desbravando algo, sabe, na nação.